A gente abre a edição de hoje do programa falando de uma situação que ainda vem acometendo muitas pessoas, né? E um alvo muito claro nessa história, principalmente mulheres, mas não só mulheres, homens também vêm caindo muito em golpes num tipo de crime em que os criminosos, né, utilizam aí a emoção, utiliza naturalmente até os sentimentos, né, dessas pessoas que acabam vítimas dessa história toda que a gente conta aqui na abertura do programa. Porque, olha, hoje em dia, é claro, você tem que ter todo o cuidado aí com uma segurança, né? E tendo todo o cuidado ainda é pouco, e com o crescimento aí desses encontros marcados de forma virtual, gente, a segurança das mulheres, por exemplo, é uma das principais preocupações. E para evitar que o pior aconteça, é preciso tomar aí certas medidas relacionadas aí a golpes, crimes e até o desaparecimento de pessoas. O repórter Rafael Ávila traz os detalhes para nós aqui na abertura do Cidade Alerta hoje. Você já se encontrou com alguém virtualmente? Quais os cuidados que devemos ter nessas ocasiões? No último final de semana, uma mulher de 34 anos, moradora da cidade de Lucas do Rio Verde, marcou um encontro com uma pessoa que ela conheceu pelas redes sociais em uma ponte de madeira. Chegando no local, tinha uma outra pessoa lá, um homem encapuzado e armado. Esse homem fez essa mulher deitar no chão e deu 2 disparos em suas pernas. Na semana passada, em Cuiabá, uma mulher de 50 anos também marcou um encontro com uma pessoa que conheceu pelas redes sociais. Eles foram até um motel. Lá, o suspeito ofereceu bebidas a esta mulher. Ela ficou dopada. Ela foi abusada, levada até a sua casa e o suspeito, ainda por cima, realizou diversos furtos, levando bens desta mulher. Esses 2 casos acendem um sinal de alerta de como devemos nos comportar e os cuidados que nós devemos ter ao marcar encontros pelas redes sociais. Nós sabemos que hoje os relacionamentos estão se estabelecendo pelas redes sociais, né? E é importante as mulheres observarem as pessoas com quem elas vão se relacionar, vão estabelecer ali aquele primeiro encontro, né? É muito importante compartilhar a localização com uma pessoa conhecida, uma amiga, algum parente, para que ela possa, numa situação de vulnerabilidade, indicar onde esteja, né, e ser socorrida imediatamente. É importante também que a pessoa conheça os amigos daquela pessoa que ela está se envolvendo. Seja pelas redes sociais mesmo, ver quem são os seus amigos, onde essa pessoa trabalha, o que ela faz, para ter um pouco mais de respaldo, né? Uma mulher que sofra uma eventual violência sexual no primeiro encontro, eu digo que ela deve ir à delegacia, registrar a ocorrência, trazer todas as provas possíveis, né? Indicando o local que ela passou, trazendo as testemunhas, né? Indicando, né, as testemunhas, para que a gente possa ter as provas necessárias para condenar esta pessoa que praticou o delito e também, eventualmente, prender esse suspeito que praticou essa violência contra a mulher. Nenhum ser humano tem essa segurança toda no primeiro encontro, mas as mulheres, sobretudo as mulheres, são o alvo mais frequente devido a esse pensamento patriarcal de que a mulher é um objeto. Se ela disse não e houve um passo a mais depois disso, é violência sexual. Não pode ser admitido, deve ser denunciado. Gente, é uma questão complexa, né? E nas explicações didáticas, né, da delegada Ajuda Marcondes, justamente sobre isso, né? A mulher marca um encontro, ok, chega lá, não é nada daquilo que ela estava imaginando, não é mesmo? Mas, mesmo assim, o sujeito vem nessa história. Não, mas ela marcou o encontro, ela está aqui comigo, por que não? Porque não é não. E essa é a história de onde parte aí também muitos casos de violência quanto a isso. Por outro lado, a gente sabe dessa vulnerabilidade
até dos relacionamentos virtuais, né? Quantos golpes, quantas situações absurdas, hediondas vêm acontecendo, de homens e mulheres também, no caso os homens estão aí, que caem nesses golpes, né? Da suposta namorada virtual ou do namorado virtual que começa a pedir dinheiro, né? Tem uma violência patrimonial, inventa casos escabrosos, até de doença de familiares, e consegue arrancar dinheiro da vítima. E no caso desses encontros, como a Delegacia da Mulher vem trabalhando isso, né, de uma forma didática, para informar as mulheres, é aquela história, não tem segredinho, né, não tem mistério. Vai se encontrar com alguém que conheceu no meio digital, seja por esses aplicativos aí de encontros, né, de relacionamento, de namoro, seja pelas redes sociais, não tem que ter mistério, gente. Alguém tem que saber, principalmente as mulheres, alguém tem que saber que você está indo se encontrar com essa pessoa. E quem é essa pessoa? Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Olha, vou me encontrar com esse sujeito aqui tal hora, em tal lugar. Escolha um local público, né? Conheça a primeira pessoa para depois dar um passo adiante, por mais que tenha aí um grande interesse emocional, para não cair em situações criminais como essa e principalmente, né, abusos, tentativas de feminicídios, situações absurdas que continuam acontecendo, conforme o Rafael explicou ali, 2 casos, né, absurdos já na abertura dessa reportagem. Vocês lembram recentemente, eu não vou conseguir me lembrar o nome da vítima, mas uma advogada que inclusive ela militava, atuava, né, nessa questão da garantia dos direitos das mulheres, que ela marcou um encontro, né? Estava num bar bebendo, conheceu aquele ex-policial, lembra? E acabou morta. E o corpo dela abandonado dentro do carro no Parque das Águas. Ela só queria se divertir, ela só queria, né, ter um encontro com alguém. E olha o que aconteceu. Então, toda a segurança é necessária, mas é preciso também adotar essas medidas, porque cada vez mais casos absurdos, hediondos, vêm acontecendo. E tem que pensar dessa forma. Ah, mas eu não conheço a pessoa ainda, mas é um casinho ali, eu não vou... Não, tem que ter alguém. A principal medida de segurança é ter alguém da sua confiança, um familiar, um amigo, olha, estou conhecendo uma pessoa, é essa pessoa aqui, ó, esse é o perfil dela da rede social, estou indo me encontrar e se acontecer alguma coisa, você já sabe, eu estava com essa pessoa. Pelo menos isso, colocar... E em alguns casos até deixar claro para a pessoa que você está indo se encontrar de que tem mais gente sabendo que que você está ali na condição daquele encontro. Porque não tem mistério, gente. O mistério leva a isso, leva à insegurança e ao perigo. E a gente fez questão de abrir o programa hoje falando sobre isso, porque, como a delegada Judá Marcondes colocou, né, e a gente vive essa relação hoje, né, do digital, tudo é do digital, né? Se pede comida pelo digital, né, todos os relacionamentos, a maior parte hoje começa por uma conversa, por um aplicativo, pelas redes sociais, mas o encontro precisa ser pensado. O passo adiante precisa ser muito planejado, porque até então as pessoas pouco se conhecem. Ou ainda tem aquele detalhe, né? A maioria mente, a maioria omite informações sobre si mesmo, naquela tentativa, numa afã de agradar o outro, a outra, e é aí que mora o perigo. Porque as pessoas não se conhecem para dar um passo adiante, para ter aí um relacionamento mais próximo e ter que ir com calma. Por outro lado, ter muita clareza de que é preciso um local público para se encontrar, para saber quem é de fato, para não ter aquela surpresa absurda e ser mais uma vítima, uma próxima vítima desses crimes hediondos que vem acontecendo. Combinado? A gente fala agora sobre o caso Emily Azevedo, vocês lembram?